Vamos falar um pouco sobre benefícios assistenciais e benefícios previdenciários para pessoas com deficiência. Primeiro eu quero diferenciar o que é benefício assistencial de benefício previdenciário, tá? Benefício assistencial é benefício que o INSS dá para pessoas que nunca contribuíram para o INSS, que contribuíram uma parte da vida e tiveram que parar, para pessoas idosas acima de 65 anos e para pessoas com deficiência de qualquer idade, criança, adolescente, jovem e adulto, que não tenham contribuído para o INSS, que tenham baixa renda, tá? Essa baixa renda inclui você entender que as pessoas do seu núcleo familiar têm que ter no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa de renda. Isso aí hoje com o salário mínimo atual vai dar em torno de basicamente R$350, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Então tem que se fazer um cálculo para que as pessoas possam verificar se essa renda atinge esse mínimo necessário. Em algumas situações, pela via judicial, existe uma flexibilidade para se chegar a meio salário mínimo de renda por pessoa na família, dependendo da necessidade que essa pessoa está passando, ok? E basicamente esses dois critérios. Então, pessoas de baixa renda, idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, qualquer deficiência, que também se encaixem aí na questão da baixa renda. Outro item importante para benefício assistencial, que é o chamado BPC-LOAS, tá? Você precisa de ter um laudo médico atual. Mesmo que você tenha feito já algum laudo médico, você vai precisar atualizar esse laudo para poder passar pela perícia. Existem duas perícias que você vai passar. A perícia médica para avaliar a sua deficiência. Não entra questão de grau, só vai avaliar se você tem deficiência ou não, é só isso. E vai avaliar também a questão social. Uma notícia que eu tenho que dar para vocês, para esse pessoal que vai ser voltado aí para o benefício assistencial, infelizmente, o INSS nega a maioria dos benefícios de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, e é necessário que a gente faça os recursos judiciais cabíveis aí, tá? Eu não sei te explicar exatamente por que há esse tamanho de negativas da forma que acontece com os BPCs, mas eles acontecem quase que diariamente, tá? Isso é uma realidade, a gente enfrenta isso aqui, mas geralmente quando a gente chega na justiça e faz o recurso judicial como tem que ser feito, a gente consegue reverter isso por lá e a pessoa, enfim, consegue o seu benefício. Tá legal? Então, em termos de benefício assistencial, o que o INSS tem é o BPC-LOAS para as pessoas carentes acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade. Então, se você tem uma criança com deficiência e se sua família, o núcleo familiar ali, entra nessa questão aí da renda, você pode pedir o benefício para essa criança sim. E uma dica importante, vamos supor que você tem aí 2, 3, 4 pessoas no núcleo familiar com deficiência, ou 2 idosos e 2 pessoas com deficiência, você vai conseguir os 4 benefícios, né? No caso das 4 pessoas. Se tiver 10 pessoas, 5 idosos, 5 pessoas com deficiência, vai conseguir os 10 benefícios, tá certo? É assim que funciona, ok? Não fique preocupado com esses detalhes de ter mais uma pessoa. Agora só não pode ter ninguém do núcleo familiar que tem uma renda alta, porque aí você não vai conseguir fazer a divisão para chegar ao mínimo de 1/4 por pessoa, 1/4 salário mínimo por pessoa, tá? Pessoas que trabalham fazendo bico não conta. Se tem alguém na família que recebe pensão por morte ou aposentadoria até 1 salário mínimo, também não entra nesse cálculo. Tá legal? Vamos lá então falar um pouquinho sobre benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, diferentemente dos benefícios assistenciais, são benefícios que são para as pessoas que pagam o INSS, tá? Colaboram com o INSS religiosamente, vamos chamar assim. Então, o primeiro benefício previdenciário que eu quero falar com vocês é a aposentadoria por invalidez. Isso mesmo. A aposentadoria por invalidez, após a reforma, ela ganhou outro nome, chama-se benefício por incapacidade permanente. Por que mudou de nome, André? Bom, muito simples. A aposentadoria por invalidez, como a gente conhece, ela tem um requisito muito importante, que a pessoa tenha um encaminhamento médico, né, um laudo médico atual, encaminhando ela para que ela tenha uma paralisação permanente da sua atividade profissional. Então vamos pensar aqui numa pessoa que trabalha com cozinha, um cozinheiro, tá? E ela tem alguma deficiência, e essa deficiência está trazendo para ela
uma incapacidade nesse momento, ou ela tem uma outra patologia, uma outra enfermidade que está trazendo para ela nesse momento a incapacidade permanente para que ela continue trabalhando, sob pena de isso se agravar a um ponto que até seja mais grave a situação. Então o médico vai avaliar, um médico do SUS ou um médico particular, vai avaliar a situação dessa pessoa e vai verificar se ela não tem condições de trabalhar, né, por tempo permanente na atividade dela, e essa pessoa então vai solicitar ao INSS a sua aposentadoria por invalidez. Observe também uma questão importante, que o cálculo da aposentadoria por invalidez modificou bastante depois da reforma de 2019 e o valor é bem menor do que era anteriormente, tá? Então essa é a aposentadoria por invalidez, é um tipo de aposentadoria que ela é muito indicada para aqueles que ainda não têm tempo suficiente de contribuição, não têm idade suficiente, mas a deficiência da pessoa tem trazido para ela uma incapacidade, a palavra é essa, é uma incapacidade para o trabalho. Perceba que incapacidade para trabalho e deficiência são coisas completamente diferentes, né? Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela é incapaz para trabalhar, muito pelo contrário. Tá? Eu conheço pessoas com deficiência que são muito mais capazes do que para trabalhar do que outras pessoas que não têm deficiência. Mas existem algumas situações que, de fato, a deficiência, além de gerar os limites que ela gera, também gera uma questão de incapacidade para o trabalho. Ok? Então essa é a aposentadoria por invalidez. Agora eu vou falar sobre o auxílio-doença, que da mesma forma que a aposentadoria por invalidez, na época da reforma da Previdência também mudou de nome. Agora chama-se benefício por incapacidade temporário. Bom, você já vai entender com facilidade. Se a aposentadoria por invalidez mudou de nome porque mudou para permanente, o auxílio-doença agora é temporário porque é um período só de tempo, né? Então, o auxílio-doença é para pessoas com deficiência e outras pessoas também, né? Assim como a aposentadoria por invalidez, que tem uma incapacidade temporária para realizar a sua atividade. Então vamos pensar no mesmo cozinheiro que a gente deu o exemplo lá na aposentadoria, que ele teve um agravamento da sua situação, da sua deficiência. Vamos pensar aí num monocular ou numa pessoa que tem surdez bilateral e que agravou a situação dela temporariamente, e o médico então vai, através de um laudo, vai encaminhar ela para o INSS, dizendo que ela tem uma incapacidade temporária, ou ela vai precisar fazer uma cirurgia ou qualquer coisa dessa, para poder se recuperar dentro da conformidade. E aí, através das perícias médicas e social, o INSS vai avaliar quanto tempo que ele vai ficar afastado. Eu conheço pessoas que já estão afastadas com auxílio-doença há 10 anos. A realidade é essa. O valor do auxílio-doença é bem superior ao cálculo, né, para o auxílio-doença, é bem superior ao cálculo da aposentadoria por invalidez atualmente. Isso de um lado é positivo. O que é negativo é que a pessoa tem que ficar indo lá toda hora para poder fazer a renovação, né? Pedir a prorrogação do benefício. Isso é muito desconfortável, né? Diferentemente da aposentadoria por invalidez, que normalmente é de 2 em 2 anos. Então, esses são os 2 primeiros benefícios previdenciários para quem está trabalhando de carteira assinada ou paga como autônomo, mas de qualquer modo tem que ter o pagamento atual ou tem que estar gozando como segurado da Previdência. O que é o segurado? É aquela pessoa que já pagou o INSS, está dentro do prazo de 12 meses sem pagamento, que ainda é considerado segurado. Existem algumas exceções para 24 e até 36 meses, mas precisamos ficar alerta aí, né? Consultar um profissional da área que reconheça esses prazos para você saber exatamente se você ainda está como segurado ou não do INSS. Eu quero falar agora num dos benefícios previdenciários, da qual eu mais utilizo, mais faço aqui todos os dias, mais estudo sobre isso, que é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Esse tipo de aposentadoria, né, como eu disse, é para quem paga o INSS ou para servidores públicos também. Esse assunto aqui também interessa aos servidores públicos, né? Bom, esse tipo de aposentadoria ele tem uma questão muito importante que a gente precisa avaliar inicialmente, que é a questão dos graus, né? A regra geral, né, do INSS e do serviço público é medir os graus em 3, leve, moderado e grave. Não existe outro grau para aposentadoria no INSS nem no serviço público. O pessoal aí da surdez unilateral e bilateral
que tem a questão das frequências lá, né, das perdas auditivas, que tem nomes diferentes, né, severo, profundo, moderado, leve, enfim, tem um monte de classificação aí, que eu não quero entrar nesse aspecto. Pode se assustar um pouco, mas aqui na aposentadoria, seja do pessoal do INSS, seja do pessoal do serviço público, só existem esses três, tá? Leve, moderado e grave. E quem vai avaliar isso é a perícia médica e a perícia social. Eu já expliquei isso aqui em alguns outros vídeos, em outras lives também. Não vou aprofundar agora, porque a gente está falando do aspecto geral, dos benefícios, para vocês poderem conhecer e ver se tem algum que vocês vão encaixar aí, mas só para vocês terem essa ideia de forma geral, beleza? Então, no grau leve, a pessoa tem que ter, o homem tem que ter no mínimo 33 anos de contribuição, a mulher 28. No grau moderado, o homem tem que ter no mínimo 29 anos de contribuição, a mulher 24. E no grau grave, o homem tem que ter no mínimo 24 anos de contribuição e a mulher 20. Existe a possibilidade de conversão do tempo especial. O que é o tempo especial? É para aquele pessoal que trabalha em condições insalubres ou perigosas. Insalubridade, periculosidade, que pode melhorar essa contagem de tempo, tá? Para as pessoas com deficiência na aposentadoria por tempo de contribuição. Uma outra dica importante que eu vou dar, tem que ter tempo mínimo de contribuição como deficiência? Não tem. A partir de 2 anos, você já pode converter esse tempo e ter um benefício da aposentadoria. Vou explicar um pouco mais. É assim, quanto mais tempo com deficiência você trabalhou, e aqui um parênteses importante, não precisa ter trabalhado na cota de PCD, nem no serviço privado, nem no serviço público, tá? Você não precisa ter trabalhado na cota de PCD. E aí, quanto mais tempo você tenha trabalhado, melhor para você, porque existe um fator matemático, que é o fator redutor para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que vai levar em consideração o tempo da deficiência trabalhado. Mas se você tem só 2 anos, 3 anos, também vai ser levado em consideração e vai te ajudar, certamente, vai te ajudar na hora da aposentadoria. Tá entendendo? Deu para entender bem, então, como que funciona? É isso, a importância de você entender como que funciona mais ou menos, pelo menos essa matemática, para você saber se você está ou não mais perto da sua aposentadoria. Bom, outra dica importante é pessoal que trabalhou na área rural aí há algum tempo. Esse tempo de trabalho rural pode ser acrescentado também nessa contagem geral e pode aproximar você dessa aposentadoria. Sábado agora eu estava fazendo um cálculo de uma moça que trabalhou desde os 8 anos de idade na roça, né, no campo, e isso vai fazer com que ela alcance aí a possibilidade da sua aposentadoria. Ela tem, se não me engano, 42 anos. Então imagine você aposentado aos 42 anos, ela tem uma deficiência, ela é monocular, e imagine você aposentado aos 42 anos. É o único tipo de aposentadoria hoje na legislação previdenciária brasileira que dá essa oportunidade para as pessoas, ok? Vou falar agora da aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência. Presta atenção que é mais simples do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes de falar, aqui no canal você vai encontrar muito material sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, explicada detalhadamente. Eu posso não ter falado tudo aí, mas aqui no canal você vai encontrar vídeo, live, falando exclusivamente sobre esse assunto. Então aproveita para dar aí uma zapeada aí pelo canal, que você vai encontrar todos os detalhes que você quer, tá legal? Bom, a aposentadoria por idade funciona assim. Para o homem, requisitos básicos, né? Para o homem, ele tem que ter 60 anos de idade no mínimo, tá? 15 anos de contribuição no mínimo, e ele tem que comprovar 15 anos de deficiência durante esse tempo de trabalho. Entende como funciona? Então, se eu tiver 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, mas se eu tiver 10 anos de deficiência, eu não consigo aposentar nesse tipo de aposentadoria. Entendeu? Para a mulher, são 55 anos de idade, no mínimo, 15 anos de contribuição, no mínimo, e também 15 anos de comprovada deficiência durante esse tempo de trabalho. Isso é muito importante que você tenha essa informação para que você, se você pensar na possibilidade da aposentadoria por idade, você some esses requisitos aí, ok? Se, por exemplo, a mulher com 55 anos de idade, ela tem 20 anos de contribuição já, passou dos 15 necessários, né? Mas ela só tem 5 anos de comprovada deficiência, ela não consegue aposentar. Então tem todos esses aspectos importantes que você precisa levar em consideração, ok? Então essa é a aposentadoria por idade, e ele tem uma dinâmica de cálculo diferente da aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria
por tempo de contribuição é 100% do que você contribuiu durante toda a sua vida. Né? Você faz uma média aritmética dos 100% das suas contribuições. Na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, 70% mais 1% a cada ano contribuído. Então vamos supor, essa mulher que eu dou exemplo agora, tem 20 anos de contribuição, 70 mais 20 vai ser 90% da média aritmética de todo o seu tempo contribuído. Também é um bom tipo de aposentadoria que favorece bastante as pessoas aí que contribuíram menos tempo e que têm condição de comprovar o tempo de deficiência também, beleza? Sobre comprovação da deficiência, a gente tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma procurada, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, ok? Quero falar sobre auxílio reclusão. Tem muita gente com preconceito com esse benefício, acha que o auxílio reclusão é um benefício dado a quem não merece, né? Porque a pessoa foi presa e tal. Mas primeiro, o auxílio reclusão não é pago ao preso. Ele é pago aos beneficiários, né? aos dependentes do preso. E aí, pensa comigo uma coisa aqui, raciocina comigo uma coisa. Esse benefício só é pago aos seus dependentes, aos dependentes do preso, se ele tiver contribuído com o INSS, se ele trabalhou de carteira assinada. Então, eu não vejo nada que seja ilegal ou imoral de pagar um benefício ao dependente do preso, ainda mais se ele trabalhou e contribuiu para o INSS. Ele pagou por esse benefício, né? E nesse caso, uma vez que a pessoa está reclusa, os beneficiários dele como ficam? Né? Se dependiam lá do pai ou da mãe para poder sobreviver. Imagina aí uma família com 3, 4 crianças, né? Então nada mais justo. Então, as pessoas com deficiência que têm a sua prisão decretada e tem mais de 24 meses de contribuição para o INSS, né? No mínimo 2 anos de contribuição, os seus dependentes têm esse benefício garantido também, ok? E agora eu quero falar de 2 benefícios previdenciários que são bastante polêmicos, tá bom? Vamos lá, vamos falar do primeiro que pouca gente conhece, que é a pensão por morte. Olha, gente, muita gente não acredita, mas veja só, a pessoa com deficiência, que adquiriu a deficiência durante a vida do seu pai ou da sua mãe e veio a perder o pai ou a mãe, essa pessoa tem direito à pensão por morte. Mesmo que ela seja casada, mesmo que ela trabalhe. Tá? Evidente, vai haver uma avaliação pelo INSS dessa situação como um todo. Mas é um direito, está na lei. Muita gente não acredita nisso, não leva isso em consideração. Então, se você é uma pessoa com deficiência, ou conhece alguém com deficiência que perdeu o pai ou a mãe, que estavam aposentados, essa pessoa com deficiência tem direito a receber a pensão por morte. Ah, mas André, meu pai já morreu há 10 anos, já não tem mais esse direito. Tem direito sim. Tem direito sim, você tem direito a solicitar a pensão a partir de agora e começar a receber a partir de agora. Ok? Não há dificuldade nenhuma quanto a isso. Você não vai ter direito a retroativo, mas daqui para frente, o INSS concedendo, nenhum problema quanto a isso. Muitas pessoas ficam assustadas com relação a esse benefício porque acham que não vai ter direito, mas tem direito sim. Não é só menor de idade não, maior de idade também. Maior de idade com deficiência também tem esse direito, ok? Fica bem claro isso aí para vocês? Beleza. O outro benefício que é bastante polêmico é o auxílio acidente. Vou explicar. É bem simples, tá? Pessoa com deficiência ou que adquiriu uma deficiência depois de um acidente e que se ela estava pagando o INSS na época do acidente, ou como autônomo ou de carteira assinada, ela tem direito a esse benefício que é o auxílio acidente. Esse benefício, na verdade, ele tem assim, um espírito de indenização por conta do acidente para quem ficou com sequelas. É evidente que uma pessoa que ficou com uma deficiência depois de um acidente seja doméstico ou acidente de trabalho, não interessa. Qualquer tipo de acidente. A pessoa que ficou com uma deficiência, evidentemente, ela tem uma sequela, não é? Esse benefício, o valor dele é metade do valor do salário de contribuição da pessoa. Então, se a pessoa recebia um salário lá de R$3.000, esse benefício vai ser de R$1.500 o resto da vida, até ela se aposentar definitivamente, ou ela falecer, o que acontecer primeiro. Então, muita gente que teve acidente e que não sabe, tem direito a estar lá com dinheiro perdido. Tá? Não necessariamente tem que ter adquirido a deficiência. Às vezes a pessoa já tem a deficiência, teve um outro acidente em casa, né, que teve uma outra sequela, aconteceu alguma outra coisa, ou um acidente de trabalho. Essa pessoa pode requisitar o seu auxílio acidente, porque o INSS vai conceder, você não tenha dúvida disso. Tá? Tem que demonstrar o nexo do acidente
com a sequela. E no caso do auxílio-acidente, vamos supor que já aconteceu há muitos anos atrás, 10 anos atrás. Você pode entrar agora, 2024, receber os atrasados dos últimos 5 anos com juros e correção, que dá uma bela grana, e receber daqui para frente, como eu falei, até aposentar ou até falecer, o que acontecer primeiro. Deu para entender aí como funciona o auxílio-acidente? Então, beleza. Pessoal, eu disse no início do vídeo que eu ia trazer agora no final 2 surpresas para vocês. Quais são as surpresas? Bom, primeiro, vou deixar aqui na descrição do vídeo essa tabela com todos os benefícios e os requisitos importantes. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma lida se você quiser, para entender melhor. Mas se ainda assim, você ouvindo tudo que eu falei e lendo a tabela ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários sua dúvida, que a gente tem todo prazer em responder você, ou então manda sua dúvida aqui pelo WhatsApp, que a gente sempre responde também assim que possível. Tá legal? Outra surpresa que eu vou deixar para você é um link do nosso grupo de WhatsApp para surdos unilaterais e bilaterais. O grupo está chegando a quase 700 pessoas. O grupo está muito bacana, é um grupo de ajuda mútua. E se você é nosso convidado para participar, então, do nosso grupo lá de surdos unilaterais e bilaterais. Beleza? Ficando alguma dúvida, como eu disse, coloca aqui embaixo que a gente tira a sua dúvida assim que possível. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para receber todas as novidades. Aperte o sininho também para você ser notificado desses vídeos, de tudo que acontece. Toda quinta-feira a gente faz aqui uma live especial. Você é nosso convidado para a próxima quinta, 20 horas. Os vídeos também sempre saem às 20 horas, então fique ligado para você assistir os nossos vídeos. Eu vou deixar aqui agora no final, na sua telinha, um outro vídeo mostrando como que funciona o atendimento do nosso escritório. Nós atendemos em todo o Brasil de forma 100% online. Você está convidado para ver como que é o funcionamento do nosso escritório. Tá legal? Um grande beijo para você e até o próximo.